professor Daniel começou na aula passada uma revisão do conteúdo do módulo. Revisamos o corpo hábil. Professor, eu ainda queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É nessa época que a gente tem o paralelismo psicomotor? Exatamente, é nessa época do corpo hábil que foi configurada a ideia de paralelismo psicomotor, que traz como substrato o pensamento de que o cérebro e o movimento formam entidades ligadas e por aí então os estudos de normatização do gesto e etc. Tiramos as dúvidas sobre o corpo consciente. Ei, Daniel, foi nesse período que a gente estudou o esquema corporal? Isso mesmo, Walter. Foi no período do corpo consciente que os estudos do esquema corporal se deram. E a ideia então era de estabelecer uma metria do corpo, né, um entendimento do corpo que pudesse influenciar numa economia do movimento. Isso mesmo. Legal. Boa aula! Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação psicomotora, dando continuidade então à nossa revisão. Hoje número 2, com o tema corpo significante. Quem está aqui para nos acompanhar, mais uma vez, seus colegas, o Walter e a Glorinha. Ei. Olá, Daniel, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Eu também tô bem, Daniel. Você tá bem? Tô bem, sim. Passou bem esses dias? Passei, e você? Eu também. E você, Bom. Walter? Eu tô bem, mas eu tô com algumas dúvidas da aula passada, sabe? Eu queria esclarecer melhor. Eu Bom, também. Eu tenho o maior prazer de esclarecer todas as dúvidas de vocês hoje, mas antes vamos presta atenção um pouquinho nesse texto que eu vou colocar aí. Tá. Foi como meio de linguagem que o corpo interessou aos psicomotricistas. Um corpo que sabe falar utilizando a linguagem anterior à linguagem. Uma linguagem constituída de significantes mudos. Então, esse texto que vocês acabaram de ver agora, ele faz uma síntese, ele circunscreve muito objetivamente qual é o ponto fundamental relativo ao modo de pensamento do corpo, desse período da psicomotricidade, o corpo significante. Daniel, Oi. Mas eu não entendi esse negócio de corpo, linguagem anterior à linguagem. Como que é isso? Explica aí. Tá certo. Bom, o que vai interessar os psicomotricistas do período do corpo significante é exatamente isso. De que maneira o corpo vai contar uma história. E não só a história imediata. Por exemplo, vocês já devem ter visto, ou pelo menos escutado falar do Pierre Rivail, que escreveu um livro, O Corpo Fala. Muito bem, o Pierre Rivail ele coloca o corpo aí em situações bem imediatas, né? Bom, se a pessoa oferece alguma coisa de comer para a pessoa fala não, mas a barriga vai para frente, enfim, faz uma leitura bem circunstancial da questão e tal. A psicomotricidade do corpo significante, ela quer ir um pouco mais além disso que é o mapeamento da comunicação corporal na circunstância. Ela quer ver como é que o sujeito, a partir da expressão do corpo, pode contar não só uma história de uma intenção do momento, como representar uma história, por exemplo, na mímica. O movimento da mímica é um movimento que está aqui dentro aí da questão do corpo significante.
ou da própria expressão corporal, é um outro movimento, é um outro momento que vai circunscrever aí as intenções também do corpo significante. Mas alguns autores da psicomotricidade foram um pouco mais além. Eles querem saber, ou eles procuraram rastrear e estudar com bastante aprofundamento, de que modo que a expressão do corpo, ou seja, a linguagem corporal, pode contar a história do sujeito, a história do sofrimento do sujeito, a história do desejo do sujeito. Entendi. Se eu tiver uma dor de estômago, por exemplo. Bom, aí nós temos uma coisa, não é o sofrimento nesse nível. Esse seria uma coisa mais circunstancial. Bom, deu a dor, faz aqui. Isso é uma comunicação corporal de uma dor precisa na região do estômago. Mas o sofrimento que a gente está falando é o sofrimento constituído psiquicamente. Né? Então, de que modo eles vão estudar, de que modo que o corpo vai construir a psique, de que modo as relações corporais, o corpo como comunicação, vamos dizer assim, né? E como comunicação no amplo sentido, né? Na inter-relação, vai constituir, vai ajudar o sujeito a se constituir enquanto tal, enquanto desejante, ou vai constituir também alguns sofrimentos, algumas faltas, necessidades, enfim. Então, é essa a ideia, a busca que se tem aí na psicomotricidade desse momento, é exatamente procurar entender o que é que o sujeito está a comunicar de si mesmo, da sua própria história e etc. Vocês assistiram quando a gente falou da psicomotricidade relacional, por exemplo, aquela questão da história pessoal, do jogo espontâneo. Então, de que modo, quando abre um espaço de jogo espontâneo, a história do sujeito vem de balde, vamos dizer assim, né, usando uma gíria. Vem a reboque, porque, bom, o sujeito encontra um espaço para brincar com a sua história. E a partir daí, então, os psicomotricistas os psicomotricistas, digo, os de formação relacional, vão buscar compreender o que é que esse sujeito, nesse jogo, nesta ação, na relação com os outros, ele está a comunicar. Então, essa é a ideia fundamental e é por isso que fala da linguagem do corpo, desta linguagem que é anterior à linguagem, e esse anterior à linguagem, esta linguagem é a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Então, a linguagem corporal que fica aí, que é um mediador de relação anterior a essas duas linguagens, porque a gente vai aprender a falar, embora a gente nasça imerso na linguagem, porque a gente nasce enfiado na sociedade, vamos dizer assim, né? E a linguagem é um produto social, há em primeira instância, uma relação que não é exatamente do código da linguagem, mas sim do que esta linguagem pode representar em sensação, em percepção, diálogo tônico e etc, etc. Sim, Daniel. Pois não. E eu tenho mais uma pergunta. Em que período histórico o corpo significante começou a ser estudado? Ótima pergunta essa, Glorinha. Viu só, Val? O corpo significante, então, ele começa a ter uma certa preponderância, né? Porque a gente tem que pensar nesse processo histórico como um processo acumulativo, onde a superação é sempre por acumulação, né? Começa a surgir, então, aí esses estudos do corpo significante que vão pensar a respeito do sujeito, do que ele comunica a partir do seu corpo, através do seu corpo, etc. Nos tempos da anistia política, lá no final dos anos 80, onde a ideia fundamental, ou o contexto sociopolítico, era de anistia política, liberdade de expressão e enaltecimento dos direitos humanos. Então, essa é a primeira instância, né? Como é que isso vai refletir no corpo? Bom, a ideia que vai trazer de balde é a questão da emancipação do sujeito, então. Ou seja, liberdade de expressão, a possibilidade de desejar, enfim, está diretamente ligada com essa questão da emancipação do sujeito. Sim. Então, nós temos aí, junto com essa questão da anistia política, da liberdade de expressão, da organização, das possibilidades de relação, enfim, nós temos a anistia do sujeito pela anistia do corpo pulsional, ou seja, pela possibilidade da pessoa poder desejar,
enfim. Então, a gente tem que pensar nisso num processo de desenvolvimento econômico, inclusive, a pessoa poder desejar, poder querer, poder trabalhar para ter, enfim, estimular esse processo é igual a estimular um processo de circulação da produção, de circulação da mercadoria, das pessoas poderem comprar. A gente não pode esquecer que uma perversão de todo esse movimento que tem no seu cunho mais legítimo essa ideia da libertação do sujeito, acaba que a organização capitalista ela vai meio que se apoderar dessas ideias e vai colocar isso que está relativo às relações entre pessoas, vai fazer o que o Marx fala do fetiche da mercadoria, né? Vai botar numa mercadoria. Então, o capitalismo necessita desse movimento para que haja uma nova circulação do capital, uma nova circulação da produção e um incremento, inclusive, do consumo. Então, há aí o boom da liberação do desejo. Fica uma coisa meio... bom, a bandeira é isso, deseje, você quer, você pode ter, você deseja e terás, assim, né? Até que veio aquele filme lá, cuidado com o que você deseja, né? Então, o marco histórico, ou o período histórico, na França vai aí de 74, mais ou menos, até os anos 80, e eu acrescento um pouco mais, o professor Le Camus, a datação que ele coloca é essa, porque esse é o tempo do estudo dele. Mas eu acredito que este movimento ainda esteja em curso, vamos dizer assim, né? Ainda em curso de progressivo. Inclusive aqui no Brasil isso começa por volta de 1982, 83, com a vinda do Lapierre aqui para o Brasil num congresso de psicomotricidade, e vai se estendendo até os dias de hoje e ainda não está totalmente instalado nos grandes aparelhos ideológicos, enfim, como por exemplo a escola, que ainda a escola pública ainda não tem psicomotricidade da relação, ela ainda tem psicomotricidade do corpo consciente, não do corpo significante, enfim. Então, isso ainda está por ser instalado, vamos dizer assim, nos grandes aparelhos públicos. Não é? Ei, Daniel. Oi, Glorinha. Olha, eu me recordo de que na aula passada nós falamos acerca do corpo consciente, não é mesmo? Isso mesmo. E nós aprendemos que as coisas vêm de fora para dentro do corpo, não é? E que o organizador desse corpo consciente é o impressionismo, não é mesmo? Isso. E quem é o organizador, então, do corpo significante que a gente está vendo hoje nessa aula? Ah, bem perguntado. Esse é um dado importante, porque organizador é organizador, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, na aula passada nós falamos do corpo hábil e do corpo consciente. No corpo hábil, o organizador era o paralelismo, não sei se vocês lembram. É aquela questão de que há uma ligação entre cerebração e movimento, etc. Depois nós fomos ao corpo consciente, como falou a Glorinha, onde o organizador era o impressionismo, ou seja, havia um aparato técnico todo que ditava para o sujeito como é que o movimento tinha que ser feito, como é que era o certo, como é que era o errado, e ele tinha que incorporar aquilo, diferentemente do corpo hábil, que era uma incorporação meio inconsciente. No corpo consciente, pelo próprio nome, a incorporação se daria, então, viraria um aprendizado, vamos dizer assim, e, portanto, um processo consciente, um processo de participação. No corpo significante a coisa muda, porque aqui é o sujeito quem vai ditar o que é que vai ser feito, o que é que... é o sujeito que tem a voz, aí é o corpo do sujeito que tem a voz. Então, neste período, o grande organizador é o expressionismo. Nós temos aí, então, um modelo, uma concepção de corpo, Glorinha, a grosso modo, um corpo emissor. Tá certo? É uma palavra um pouco estruturalista, vamos dizer assim, né? Sim, mas a primeira ideia é essa mesmo. É claro que, veja, um corpo emissor, e a princípio vem com essa ideia da expressão corporal e etc, né? A pouco é que ele vai se tornando efetivamente um corpo de inter-relação, tá certo? Que aí vai ser considerado que existe um sujeito, um corpo, né? Um sujeito, em relação corporal com outro sujeito. Então, aí, essa ideia do corpo emissor, ela fica meio quebrada, no sentido de que há aí uma comunicação, mas que a comunicação, enquanto há sujeito e sujeito, essa comunicação toma
um aspecto muito mais amplo do que essa questão da emissão e da recepção e etc. Professor, então isso está ligado, essa ideia está ligada a uma questão referente a que o corpo significante está querendo dizer que as coisas saem de dentro para fora? É exatamente isso. A gente pode traduzir dessa maneira, ou seja, o corpo que se expressa. Então o modelo, o grande modelo, é o modelo semiomotor, ou seja, o que a psicomotricidade vai estudar é exatamente o semi, ou seja, uma perspectiva de comunicação motora. Ou seja, o que é que motoramente o sujeito está a expressar, a comunicar de si. Na verdade, é exatamente esta possibilidade do sujeito se apresentar no seu gesto, na sua relação corporal, enfim, estar presente corporalmente aí com toda a sua história. Ô, Daniel. Oi, Valdo. Olha só, como é a repercussão de tudo isso dentro da psicomotricidade? Me explica melhor isso aí. Bom, a gente tem esse contexto todo aí de liberação do desejo do sujeito. Então, o que acontece como repercussão aí dentro da psicomotricidade é que vai haver uma dispersão e questionamento da técnica. O que é exatamente isso, dispersão e questionamento da técnica? Bom, a gente não pode esquecer que no corpo hábil e corpo consciente, o que importava era a técnica, ou seja, a gente tinha uma programação, uma coisa super organizada no sentido de cada milímetro da sessão, cada milímetro de movimento era totalmente esquadrinhado e quantificado, sobretudo, né? Neste movimento do corpo semimotor, das técnicas semimotoras, melhor dizendo, o que importa é o que o sujeito vai comunicar e de que modo o psicomotricista, então, vai trabalhar com o que o sujeito traz. Então, para além da técnica, existe um método, que não é exatamente, uma receita, mas sim o psicomotricista vai ter que estar, então, formado, preparado, sobretudo preparado pessoalmente, né, e com muito conhecimento, inclusive de toda a técnica que já foi posta, para poder lidar com isso na circunstância, no momento em que o sujeito está se apresentando. Uma outra questão, o direcionamento para os métodos e técnicas semimotoras. Isso reforça a ideia da questão do corpo como expressão motriz, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? E expressão de uma carga emocional inclusive. A outra repercussão, e eu acho que essa é uma repercussão muito importante da gente discutir, que é o declínio ou a marginalização daquilo que denominamos práticas psicomotoras com um objetivo educativo. Ou seja, a escola acaba se dividindo, então, um pouco na seguinte maneira. A pré-escola fica com a prática, com a educação psicomotora, mas de cunho cognitivista, de cunho mais de corpo consciente. As crianças maiores vão, então, se encaminhando para as técnicas esportivas e a psicomotricidade é meio relegada. Esta psicomotricidade do corpo significante, ela fica meio relegada aos ambientes de consultório. Isso é uma batalha que a gente tem que travar cotidianamente para recuperar a psicomotricidade, sobretudo a psicomotricidade do corpo significante, para o ambiente escolar, para a educação psicomotora e expandir esse movimento para além da educação psicomotora, para além do ambiente da educação infantil, para que possa, então, também permear ou adentrar os outros campos da educação, atingindo as crianças de outras idades que também necessitam de um trabalho de expressão, de organização interna, de relação corporal, enfim. Não há quem não goste de jogar, de brincar, mas não é um jogo ou a brincadeira por si, mas sim alguém que possa mediar, que possa ajudar as crianças a nomearem as suas aflições, as suas dificuldades a cada passo do seu processo de crescimento, do seu processo de desenvolvimento. Então essa é uma batalha nossa dos psicomotricistas e também dos psicopedagogos, no sentido de que eles, na medida em que vão trabalhar na escola, o trabalho da educação psicomotora de cunho mais de corpo significante pode auxiliar em muito na leitura da questão do sofrimento que está acontecendo ali na escola, motivo pelo qual a criança não vai bem ou, enfim, tem alguma dificuldade.
Então, a princípio, pessoal, vamos ficando por aqui nessa primeira parte da aula. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Oba, vamos para o intervalo. Tá bom? Tá Vamos. jóia. Até já. Olá, pessoal. Então, espero que vocês tenham ido bem de intervalo. E vocês, foram tranquilos no intervalo? Super Tal? tranquilo. Ótimo. Mas olha, eu já quero começar perguntando outra coisa para você. Faça favor. Daniel, você poderia me explicar o que é psicotropismo e somatotroprismo? Nossa, isso aí parece matemática. O que é isso? É uma palavra complicada, né? Mas psicotropismo e somatotropismo, Walter, eles encaminham para uma tendência que houve justamente dentro do corpo significante. O que quer dizer psicotropismo? É que houve um tropismo, ou seja, uma volta, não é uma volta de retorno, mas é uma tendência, né? uma abordagem psicológica, ou seja, as técnicas corporais começam a acolher essa ideia do psicológico, né? E o somatotropismo, por outro lado, é uma palavra difícil mesmo, né? O somatotropismo acaba que traz a questão do corpo para dentro, inserindo o corpo dentro dos processos de terapia verbal. Então, os terapeutas que eram terapeutas verbais acabam se acolhendo algumas técnicas corporais, por exemplo, o psicodrama, a biodança, que acabam acolhendo esta ideia do corpo, da expressão corporal, como um mote, a própria análise corporal da relação, como um mote depois para poder entender o processo psíquico do sujeito. E as técnicas corporais acabam também procurando um entendimento melhor dentro da sua área e acolhem os referenciais teóricos da psicologia, sobretudo da psicanálise, para poder nomear, para poder dar um pouco mais de consistência à sua área. Então, isso que é somatotropismo ou psicotropismo. São as tendências que ocorreram dentro desse período do corpo significante. Bacana. Daniel, e quando que aconteceu a ruptura dessas técnicas? Olha, a ruptura, na verdade, se eu entendo o que você está falando, bom, existiu sim uma ruptura. A primeira grande ruptura foi essa ideia lá por volta ela veio se construindo e lá por volta dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, há uma ruptura desta questão da técnica com a questão mais das inter-relações ou da relação e etc. do corpo mais significante. Mas, dentro do próprio processo, existem outras rupturas que eu vou te nomear agora, né? Sim. A primeira delas, então, é essa ruptura que fala do eixo que opõe o cibernético ao termodinâmico. O que é exatamente essa questão do cibernético ao termodinâmico, essa oposição? Ou seja, se a gente tem no corpo hábil e no corpo consciente um corpo que vai servir fundamentalmente como ação, vamos dizer assim, né? No tempos de corpo significante, o corpo vai então ser um corpo de comunicação, né? Acrescenta-se aí à ação a comunicação, a possibilidade de comunicar. Então, exatamente essa primeira ruptura, né? Então, deixa de ser termodinâmico, ou seja, deixa de ser queima de ATP, propriamente dito, movimento único e exclusivamente dito, transcendendo a questão, inclusive, da economia do movimento e vai para a questão do desejo, da comunicação e entrando aí num plano da economia do desejo, né? O outro eixo de ruptura importante que aconteceu é exatamente esse que opõe o pulsional ao funcional. Se a gente tinha, então, lá no corpo hábil, no corpo consciente, essa questão funcional muito presente, ou seja, o camarada tinha que saber fazer o movimento, tinha que fazer o movimento o mais economicamente possível, tinha que saber prontamente onde é a esquerda, onde é a direita, Sim. etc. Nesse momento vai contar mais a questão, fica mais preponderante a questão do desejo, da expressão, de como que os corpos podem se relacionar, ou seja, né, de como que a interação
a inter-relação sujeito-sujeito vai se dar a partir do corpo. E uma terceira ruptura é exatamente esse eixo que opõe o materno ao paterno. Isso a gente tem que explicar um pouco melhor, né? Não é exatamente que opõe a mamãe ao papai, mas sim a função materna, ou seja, essa função da possibilidade de expressar, de desejar, enfim, contra ou em oposição a esta outra situação mais espartana que vivia o corpo nos tempos de corpo consciente ou de corpo hábil, onde o corpo era disciplinado, onde o corpo tinha o limite muito bem posto e posto a toda hora, enfim. Então, no corpo significante, ele já fica mais livre para expressar, para desejar, para se relacionar, enfim. O tema do limite guarda uma proporção muito menos rígida do que no corpo consciente e no corpo significante. Então, isso é o que quer dizer uma oposição entre o eixo materno e paterno, dizendo que a função materna está muito mais presente, ou seja, a questão do desejo, do sujeito, né? Inclusive a questão narcísica está muito mais presente e em oposição à questão da função paterna, que é a função da lei, da ordem, da disciplina e etc. Então, são essas as grandes, vamos dizer assim, as grandes rupturas que acontecem aí no período do corpo consciente. Ah, legal. Olha só, eu tô com uma outra dúvida aqui. A psicanálise, ela faz parte das bases teóricas do corpo significante ou não? Sim, fundamentalmente nós temos aí, dentro das bases teóricas do corpo significante, a psicologia da comunicação não verbal, a etologia infantil, que é um estudo que faz, a princípio, um comparativo entre os seres humanos e a comunicação e a relação dos animais, e, em grande escala, a questão da psicanálise. Então, a psicanálise está presente mais do que nunca dentro da psicomotricidade no corpo significante. Entendeu? Professor, oi, Glorinha. E você poderia me esclarecer melhor os conceitos centrais do corpo significante? Ah, sem dúvida. Nosso primeiro conceito central do corpo significante é a questão da transferência, ou seja, a ideia de que existem dois sujeitos que se interrelacionam corporalmente e que um coloca em jogo sobre o outro a sua história pessoal e vice-versa. Então, é essa a ideia da transferência. Um transfere para o outro, ou seja, adjudica um lugar, dá um lugar ao outro, que é relativo, ou está em relação à própria história pessoal. E o outro conceito, qual seria? Se a gente está falando em transferência... Walter sabe. Por acaso seria inconsciente? Exatamente. O outro conceito fundamental, importantíssimo, que não poderia ser dissociado da transferência, é exatamente a questão do inconsciente, porque toda essa transferência ela vai se dar no nível inconsciente, ou seja, o sujeito só vai tomar consciência da transferência a partir do momento em que ela é trabalhada, ou seja, de que o psicomotricista vai trabalhar. Então, são exatamente essas duas categorias centrais fundamentais do trabalho no corpo significante, que são a transferência e o inconsciente. A partir daí, nós temos, então, o quê? Um psiquismo consciente e inconsciente. Nós vamos ter, a partir desse momento, sempre uma dualidade, porque tem essa construção do corpo, da parte consciente, o funcional, e agora a subjetividade. Então, nós temos um psiquismo consciente e uma dimensão inconsciente desse mesmo psiquismo. Nós temos, então, um corpo também estruturado e um corpo fantasmático, ou seja, temos um corpo da cognição, esquerda, direita, em cima e embaixo, e um corpo da subjetividade, do desejo, que é o dos fantasmas. E nós temos mais ainda, temos uma atividade motora que pode ser racional ou pode ser, então, projetiva. Entenderam? Sim. E você poderia falar para a gente a respeito dos níveis da intervenção psicomotora? Ah, claro, Lari. Bom, se a gente está falando de uma história que compõe as questões cognitivas, conscientes e as questões subjetivas, né, o corpo significante, nós vamos ter aí fundamentalmente também a dualidade se perpetua nas intervenções psicomotoras. Nós vamos ter dois tipos de intervenção, as intervenções mais funcionais, que a gente pode falar de uma psicomotricidade racional, e uma intervenção mais subjetiva, enfim, da ordem do desejo, que a gente vai chamar, então,
de psicomotricidade relacional. Dentro desse marco da psicomotricidade relacional, que é o que cabe ao nosso tema de hoje, do corpo significante, nós temos aí um grande autor, que é o professor André Lapierre, e eu trouxe então um dito dele, uma frase dele, uma citação dele, relativa a como ele entende, então, a partir do olhar relacional, a questão da educação. Vamos ver. Para reencontrar a globalidade do ser, seria necessário decifrar as interações entre esses dois níveis, consciente e inconsciente. André Lapierre. Então, como vocês viram aí nessa fala do professor Lapierre, essa ideia da globalidade do sujeito, que é o que persegue a psicomotricidade ao tentar juntar esses dois, esse sufixo com esse prefixo, ou da psicopedagogia, né, ao tentar ligar o psico com o pedagógico, né, é exatamente essa busca do entendimento do sujeito ou da pessoa como um sujeito integrado. É claro que, num primeiro momento, a tentativa é exatamente essa, de juntar o cognitivo com o subjetivo, o consciente com o inconsciente. E a nossa proposta é de que a gente também possa transcender um pouco isso e vá além, entendendo esse sujeito não só na sua particularidade, como também na sua coletividade ou no seu aspecto mais amplo, que é a inserção desse sujeito no processo produtivo e etc. Né? E Daniel, Oi. como que as escolas elas tendem a trabalhar esse método Lapierre? Bom, então, o método do professor Lapierre é um método que encontra uma expansão nessa última década, meados dessa última década para frente. As escolas ainda, na verdade, Glorinha e os alunos, elas ainda têm uma tendência a trabalharem com um processo muito mais técnico, porque esse processo mais técnico é o que dá mais segurança, no sentido de que os professores têm clara noção do que está acontecendo. Inclusive, esse processo mais técnico, ele tem uma formação um pouco mais barateada do que um processo onde o psicomotricista é um psicomotricista da relação ou relacional, que vai ter que se trabalhar, vai demandar uma formação um pouco mais alongada, um investimento um pouco maior. Então, quando a gente fala em educação ou escola, eu penso sempre em escola pública e o investimento público é sempre um investimento mínimo. Por isso, ainda temos que batalhar muito para que a psicomotricidade de ordem relacional possa ser inserida na escola. Mas esta visão relacional já pode começar a aparecer e a ser fomentada dentro do ambiente escolar, dando ouvidos, vamos dizer assim, metaforicamente falando, né? Dando ouvidos ao que o corpo comunica. Então, os educadores, embora tenham uma formação mais técnica, podem começar a dar ouvidos ao corpo, a pensar, bom, este corpo com esta atividade, com esta atitude, demanda alguma coisa, comunica alguma coisa. E isso já vai abrir um universo totalmente diferente de leitura da ação das crianças, do movimento das crianças dentro do processo escolar, dentro até mesmo da própria sala de aula, né? Algo mais que vocês queiram saber? Ou por hoje já está suficiente? Eu já estou com as minhas dúvidas esclarecidas, professor. Essas duas aulas têm sido muito importantes, viu, Daniel? Que bom. Foram mesmo, me ajudaram bastante a compreender conceitos que eu ainda não tinha entendido. Foi bem legal, né, Glorinha? Foi, Paulo. Foi ótimo. Que bom, espero que você não precise mais colar tanto, né? Não. Bom, então vamos para as dicas de estudo de hoje, não é? Tá bom. Vamos. Então, como dica de estudo, eu deixo para vocês essa ideia de ir pouco a pouco inserindo ou aproximando-se corporalmente do seu aluno, do seu cliente, enfim, e poder perceber a filigrana cada vez mais apuradamente como é que se dá esse diálogo tônico, ou seja, quando você se aproxima, o que você sente, o que você percebe e o que você percebe de si e do outro. Entenderam aí, então? Boa dica essa? Tudinho. Bom, chegada a hora da gente se despedir do pessoal. Que tristeza. Pois é.
Mas a gente vai ter outra oportunidade. Daniel. Outras oportunidades. Outras de estar virão. junto. Outras virão mesmo. Para mim foi um prazer trabalhar com vocês. Ai, pra gente pra mim também, também. Daniel. Tá bom? A gente Isso aí. aprendeu muito com você, tá? E com vocês também. Falou, pessoal. pessoal. Tchau. Até. Ai. Na aula de hoje, acompanhamos o complemento da revisão. O professor Daniel nos falou hoje sobre o corpo significante. Então, se na aula passada nós vimos a questão do corpo hábil, do corpo consciente e de como se estruturou a economia, do movimento, nesta aula nós revisamos as ideias fundamentais que levaram ao conhecimento, à sistematização do corpo significante, tendo como base ou como fundamento principal a questão da subjetividade, da comunicação corporal e, quem sabe, da economia do desejo. Ei, Daniel, Oi. é importante não esquecer que o corpo significante, ele valoriza as coisas de dentro para fora, não é? Exatamente. Retomando um pouco a questão do organizador, que é o expressionismo. Isso né? mesmo. A expressão da história pessoal, ou seja, de encontrar um modo que o sujeito possa expor-se cada vez mais. Isso tem, de certa maneira, seus pontos positivos, sua positividade e a sua negatividade, na medida que isso também pode servir como um processo, um acirramento do processo de controle, não é? E também os conceitos centrais, né, Daniel? Então, a partir dessa questão da subjetividade, nós temos como conceito central a questão da transferência, do inconsciente, justamente nesta leitura, buscando esta possibilidade de ler, de entender o que se passa na relação que está para além das palavras, vamos dizer assim, né? O que o corpo pode estar comunicando, como diz a Glorinha, de dentro para fora, né? Da sua história pessoal. Enfim. Bons estudos!